Amém? Amém? Nós queremos, na manhã desse dia de domingo, dia 2 de abril, cumprimentar todos os nossos irmãos da Assembleia de Deus Ministério de Boa Esperança. Nós estamos aí na incumbência e é com alegria que nós vamos transmitir a segunda aula da Escola Bíblica Dominical, novo trimestre, segundo trimestre do ano de 2020. E nós estamos tratando nesse trimestre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A ênfase de estudo ela vai estar na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos estudar semana passada, nós tivemos através da vida do nosso irmão evangelista Ricardo a primeira aula. Ele fez a apresentação do trimestre e a explanação da primeira aula que apresentou data, autoria e informações essenciais para a compreensão dessa carta. Então eu quero inicialmente estar orando por você e que Deus venha usar esse instante, esse momento para abrir a nossa mente segundo a sua palavra. A Bíblia declara no Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é indispensável que nós estejamos andando na luz da palavra de Deus, justificando que esse trabalho está sendo realizado também por motivo daquilo que nós estamos atravessando no momento, ou seja, essa pandemia, né? Então nós estamos usando essa ferramenta para chegar até os irmãos, mas entendemos que isso é por um instante de tempo, uma permissiva divina, e nós estamos seguros nele, não ignoramos a gravidade da situação e temos expectativa em Deus. Amém? Vamos orar? Deus, na manhã desse dia, nós nos achegamos a Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, erros, falhas, mazelas, mas nós precisamos agora, Senhor Deus, estar na Tua presença de uma maneira aceitável, Senhor Deus, sem as acusações do nosso adversário. Oro, Senhor Deus, pela nossa igreja, oro por aqueles que vão ter contato com essa palavra, que sejamos edificados por Ti, através do Seu Espírito, através da explanação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? O título da nossa lição de hoje é A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Nós vamos falar sobre essa sublimidade, né? O que é sublimidade? É algo que transcende ao normal, que ele tem grandioso e magnífico. A ênfase hoje é falar sobre bênçãos espirituais. Nós vamos ler aqui o texto áureo que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Verdade prática diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe, você pode estar pegando a sua Bíblia ou sua revista, né? Aos irmãos que não têm, peço que a gente pode estar enviando em formato de PDF para que você possa sistematicamente nesse trimestre estar acompanhando sistematicamente. Efésios capítulo 1, o verso 3, o verso 4 e do verso 9 ao verso número 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante deles em amor,
descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Vamos já para a nossa introdução, e assim, respectivamente, sucessivamente, tecendo um comentário. Nesta lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprouve a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então, aqui é uma premissa daquilo que vai ser abordado ao longo da revista desse bloco de estudo de hoje. E nós vemos aqui que desde a eternidade, o projeto de salvação para o homem é desde a eternidade. Deus não foi pego de surpresa quando o homem caiu, pecou e se distanciou de Deus. Então, Paulo, nesse bloco dessa carta, ele destaca agradecimento e adoração por aquilo que Deus fez no quesito de salvação e pela revelação de algo que era mistério, que estava oculto, vamos dizer assim, oculto, mas que foi manifesto na plenitude do tempo, ou seja, no tempo apropriado e no tempo de Deus. E também, de antemão, só para enfatizar, nós, através dessa lição, através da base bíblica que nós temos, nós também somos convidados a ser gratos a Deus pela salvação e pelas bênçãos espirituais, porque, como nós dissemos aqui, uma das ênfases do contexto de hoje é justamente ser grato a Deus pelas bênçãos espirituais que Ele nos deu. Nós vamos identificar quais são essas bênçãos, e seremos motivados de forma, vamos dizer assim, lógica espiritual por aquilo que Deus nos fez. Número 1, a nova posição em Cristo. No passado, estávamos perdidos e condenados à morte, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Então, isso é um fato e uma verdade. Número 1, doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, no capítulo 1, verso 1 e verso 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão,
caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, no verso 6, ou para louvor da sua glória, nos versículos 12 e 14. Aquele a qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Então, definindo aí o que é o número 1, é doxologia, né? É um tributo a Deus, é louvor a Deus, é adoração a Deus. Então, depois da abertura da carta, quando Paulo começa a escrever essa carta, ele enfatiza aqui louvor, adoração. E louvor e adoração por quais motivos? Né? Por quais motivos? Louvor e adoração por quais motivos? É justamente pelas bênçãos espirituais. Pelas bênçãos espirituais, né? Então, nós temos muitas coisas para ser grato, mas principalmente pelas bênçãos espirituais. Então, é uma doxologia. Então, Deus deve ser adorado, reconhecido, louvado pelas bênçãos espirituais. Isso, o primeiro bloco, nós vemos que é identificado dentro do contexto, é identificado uma doxologia. Continuando, só para a gente ter a base aqui desse hino de adoração, desse reconhecimento de tributo. O texto vai dizer assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Continuando, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas de sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos, ou seja, trazendo à tona o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Enfim, nós lemos aí até o verso 11 e partindo para o número 2, partindo agora para o número 2, nós vamos aqui destacar. No primeiro nós falamos sobre doxologia, ou seja, adoração, tributo, louvor, reconhecimento a Deus, a Ele, unicamente a Ele, né? Ele é o autor da nossa salvação. O número 2 vai listar as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, vamos diferenciar isso, né? Mas proveniente de lugares celestiais, isso é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios capítulo 1, do 3 ao 14, tais como, vamos lá, listar quais são as bênçãos espirituais. Nos elegeu para sermos santos. Primeiro, a eleição de Deus sobre nós. Depois, predestinou-nos para sermos filhos. A bênção da
predestinação, abrindo parênteses, algo que será melhor explicado pelo nosso irmão evangelista Ricardo na próxima aula, né? Você que vai acompanhar sistematicamente. Nós vamos citar aqui sobre a bênção da predestinação, mas uma explicação plausível nós vamos ter na próxima aula. Predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa e ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que a realizou, e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Então o autor aqui, ele faz esse pequeno comentário dizendo que ele destaca que são bênçãos espirituais e não materiais. Então o estímulo que nós temos aqui, diante desse contexto, o estímulo que nos é dado aqui é distinguir e maximizar a necessidade e a importância de tributar a Deus adoração, doxologia, tributar a Deus reconhecimento, tributar a Deus louvor pelas bênçãos espirituais. Porque nos dias que nós estamos vivendo, já fazendo uma aplicação para nós mesmos, muitos de nós e muitos cristãos, eles dão ênfase somente, só agradecem a Deus ou só mantêm um relacionamento com Deus quando Deus, de certa forma, os abençoa materialmente, com algo tangível, né? Com algo material. Mas a ênfase aqui que nós temos é justamente a gratidão a Deus pelas bênçãos espirituais, né? Listando de forma sucinta, novamente, que bênçãos são essas? Ele nos elegeu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis, separados e andarmos com Ele em santidade. Predestinou-nos para filhos de adoção e redimiu-nos pelo sangue de Cristo Jesus. Isso talvez para um leigo, como eu digo assim, é uma pessoa que ainda não teve um contato com a palavra, ou aquele que ignora Cristo como Senhor, Salvador, uma vida reta, uma vida diante de Deus. Isso parece soar muito estranho, né? Mas para nós que somos salvos e entendemos que, de acordo com o próprio livro de Efésios, nós estávamos mortos em ofensas e pecados. A gente estava nessa condição. Então, para aquele que hoje entende qual é a sua posição diante de Deus, né? Lembrei aqui da expressão do pai quando recebeu o filho que estava moribundo, o filho pródigo, né? Quando voltou, ele falou assim: vamos nos alegrar, porque esse meu filho, ele estava morto e reviveu, estava perdido, foi encontrado. Então, justamente para ter uma ideia de por que eu devo ser grato a Deus pelas bênçãos espirituais a qual Ele nos concedeu. E isso é a revelação a nível do Espírito. A convicção da salvação e do nome escrito no livro da vida é algo muito peculiar, comunicado pelo Espírito Santo. Quem explica a fé, né? Quem explica a esperança, a expectativa, né? Então, quem explica e quem comunica a salvação dentro do interior do coração daquele que aceitou Cristo como Salvador é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo que faz tudo isso. Então, estamos motivados e incentivamos a todos nós a sermos gratos pelas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Dando ênfase aqui na última expressão do número 2,
essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. E essa expressão, ela é muito importante. Essa expressão, bendito seja Deus, ela é uma expressão rabínica que reconhece que Deus merece ser louvado. Só Ele merece ser louvado. Essa expressão, bendito seja Deus, ou bendito seja, é uma expressão rabínica em que se dá a Deus o tributo a qual Ele é digno. Bendito seja Deus, louvado seja Deus, engrandecido o teu nome. E por quê? E por que nós devemos nos manifestar, não só verbalmente, né, mas do interior para o exterior, ou seja, do coração para aquilo que nossos lábios devem mencionar? Porque Ele nos abençoou nos lugares celestiais. Então a bênção, não podemos confundir o que é a bênção de Deus. A bênção de Deus que nós estamos tratando aqui hoje não se trata apenas de uma condição no sentido material, né? Ou seja, a pessoa financeiramente está bem, então ele diz estar abençoado, ou está tudo em ordem as coisas, diz ser abençoado. Ela ultrapassa essa ideia. A primeira ideia que nós temos que entender aqui é justamente a riqueza da vida eterna, o nome escrito no livro da vida, a convicção de que se tombarmos aqui, né, nós estamos aí enfrentando uma pandemia, um vírus que é fortíssimo, né, que nem os homens mais inteligentes do mundo não tem uma resposta imediata para ele. Então, de uma forma ou de outra, nós estamos vulneráveis, né? Mas eu digo vulneráveis à morte, é isso que eu quis dizer e vou dizer de forma objetiva. Mas a certeza da salvação, de que você vai estar com Deus, se por acaso tombar aqui nessa terra, não estou falando que isso vai acontecer. Então isso já é motivo de você dizer: Deus, obrigado, porque a minha vida está escondida em Ti. Continuando, então, bendito seja Deus. 3. A nova condição, a expressão em Cristo, isso é muito importante. Em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Então a bênção está relacionada a Cristo. A bênção que nós estamos falando aqui, ela está relacionada à condição que eu passei a estar depois de Cristo Jesus. Então nós vamos ver aqui em João 1,3, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Depois, Hebreus 5,9, Hebreus 5,9 diz assim: e sendo Ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então, de quem está falando? E sendo Ele consumado, ou seja, Cristo morrendo na cruz do Calvário, veio a ser causa da eterna salvação. Por isso que a nova condição é em Cristo. Quem passou por esse processo, quem entendeu esse processo de novo nascimento. Depois, Hebreus 9,12 vai dizer: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir um Deus vivo. A ênfase desse pequeno contexto aqui é justamente no Antigo Testamento, usava mecanismos para tirar o pecado, para ser coberto o pecado, que eram os sacrifícios, a cinza espargida. Mas isso era insuficiente e ainda é insuficiente nos tempos que se chama hoje.
Não existe outro mecanismo, não existe meio, não existe forma de ser reconciliado com Deus e ter paz e ser salvo, a não ser por aquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário. É o suficiente. Então, a partir do momento que eu passo por esse processo, entendo isso, eu passo a ter o quê? Uma nova condição em Cristo. Essa parte é muito importante, tanto é que dentro das epístolas de Paulo, a expressão em Cristo, ela é mencionada 164 vezes, mostrando a expressão. Vou dar só um exemplo de um verso que diz isso, mas agora se alguém está em Cristo, né? Em Cristo. Continuando a leitura, relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isso é, oposto da antiga vida em Adão escravizada pelo pecado. Desse modo não andamos mais em trevas, mas como os filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos da redenção. Os benefícios, as bênçãos relacionadas à salvação são exclusivas para aqueles que respondem positivamente ao chamado de Cristo. Para aqueles que respondem positivamente ao chamado de Cristo. Quando nós falamos que são exclusivas, não estou fazendo uma exclusão, não. Porque a Bíblia diz que ele veio para os seus. Se alguém quiser vir após mim, Isaías 55 fala que a salvação é oferecida a todos. Então não é um exclusivismo, mas a questão das bênçãos espirituais, de se tornar predestinado, de ser redimido, de ter certeza da salvação, de ter uma vida de paz, ela está condicionada àquele que responde positivamente à mensagem da cruz do Calvário. A mensagem da cruz do Calvário é enfática. Jesus morreu pelos nossos pecados, eu creio pela fé, aceito, me arrependo e procuro ter uma nova vida em Cristo. Tenha certeza que fora de Cristo não é possível desfrutar das bênçãos de Deus. É impossível. Não tem como mesclar, não tem como servir a dois senhores. Não tem como, tudo bem, eu vou fazer o que eu tenho que fazer de errado, né? De pecado, de uma vida longe de Deus. E Deus está comigo, né? Alguns dizem assim, que Deus abençoe nossa correria, né? Ou seja, a pessoa está premeditada a fazer algo ruim, negativo, e ainda quer a assinatura de Deus embaixo. Deus não vai assinar, né? Se uma pessoa, não estou lançando acusação, não. Se uma pessoa, ela vai partir para o entorpecimento, né? Vai partir aí para a vida de prostituição, vai partir voluntariamente, né? Uma vida de prostituição, uma vida longe de Deus, desregrada, cheia de vícios, cheia de coisas que prejudicam a si, ao próximo. Como que Deus vai abençoar essa pessoa? Mas Ele abre o convite para que a pessoa saia dessa vida, aceite Jesus e agora ela esteja em Cristo. Então, é inegociável. Eu não posso mentir para quem está me ouvindo nesse instante, né? Eu sei que é uma aula, mas eu não posso mentir para quem está me ouvindo nesse instante. Em Cristo Jesus. Vamos fazer a síntese do tópico 1, mas antes eu quero Romanos, olha que lindo, isso é poderoso. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu costumo dizer, né, por conta, criar uma expressão, né,
Você quer uma prova de amor? Então a prova de amor está isso. Cristo morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem não merecia, foi por quem não merecia que Jesus morreu e se tornou causa de eterna redenção e salvação. Então nós, em Cristo Jesus, nós somos abençoados. Síntese tópico 1 diz: as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos ser agradecidos. Então, o que possibilita uma nova vida é estar em Cristo. E por estar em Cristo, nós somos agradecidos. Nós devemos a Ele gratidão. Nós devemos a Ele gratidão. Amém? Vamos partir para o número 2, para não ficar muito extenso. O objetivo aqui é que os irmãos tenham um bom aproveitamento dessa aula e possam assimilar bem o conteúdo para a glória do nome de Jesus. Número 2 vai dizer uma vida cristocêntrica neste mundo, ou seja, vivendo neste mundo, né, mal, cheio de pecado, cheio de coisa, mas tendo Cristo como centro da minha vida. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para louvor de sua glória. A revelação do mistério. A frase, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Ou seja, quando nós falamos assim, o mistério que estava revelado, é que somente quando chegou o tempo dos gentios, que Cristo veio à terra, é que foi manifestada ao mundo de uma forma aberta e explícita a revelação da salvação em Jesus Cristo. Salvação é essa que já tinha sido projetada desde a eternidade. Desde a eternidade. Os profetas falaram, homens profetizaram, homens e mulheres de Deus profetizaram. Mas o mistério, aquilo que estava oculto, ele foi revelado. E Paulo, ele diz, em Colossenses 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos. Quem são os santos? São aqueles que são separados para Deus. Esses são os santos. As quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Olha que poderoso é saber que o próprio Deus desejou revelar o mistério em Cristo, o próprio Cristo. Então, eu abro um parênteses aqui para fazer uma aplicação. Você que talvez não tenha a fé cristã bíblica, não aceitou Jesus ainda, tem as suas dúvidas, aceite Jesus, porque o prazer de Deus e a vontade de Deus é revelar o mistério dele ao seu coração. E você vai ser muito abençoado e feliz por receber, acondicionar em seu coração o mistério de Deus, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que é o próprio Cristo revelado ali na cruz do Calvário e ressurreto ao terceiro dia. Continuando, vamos lá. Sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos de Deus, que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isso é, de acordo com o que lhe agrada fazer, por amor e misericórdia. Então, o amor e misericórdia de Deus fez aquilo que agradava ao coração de Deus, que era manifestar os decretos através do Evangelho de Jesus Cristo. Justamente isso. Por amor e misericórdia.
Não que o ser humano seja bom, não que sejamos bonzinhos. Não, somos pecadores, precisamos da misericórdia de Deus, precisamos admitir isso para Deus, precisamos sempre admitir isso para Deus. Agora, o propósito de Deus era justamente revelar a salvação aos homens, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o verso 17 para complementar. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora, olha que poderoso. É bom entender que o mundo jaz do maligno, que o mundo já está debaixo, encoberto diante da perdição. Então a manifestação do Filho de Deus, né, que é Jesus Cristo, não foi para trazer à lume o pecado dos homens, somente isso, não. A cruz revela os nossos pecados e mostra o quanto somos transgressores. Mas em João 3,16 você vai ver que Deus, o prazer de Deus não era condenar o mundo. Então a única oportunidade de escape de vida e salvação é justamente entender e aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque o prazer de Deus é salvar a humanidade. Em Ezequiel capítulo 18, a Bíblia diz assim: eu não tenho prazer que o ímpio morra, eu não tenho prazer que alguém se perca, eu não tenho prazer que alguém vá por caminhos que depois se perca, não tenha retorno. Não é esse prazer. A alegria do coração de Deus e a satisfação do coração de Deus é quando alguém se arrepende dos seus pecados e muda de mente, muda de caminho e volta-se para Deus. Essa é a alegria do coração de Deus. E Ele materializou essa vontade, esse desejo em Jesus Cristo. Então Jesus veio do céu, abriu mão da sua glória para cumprir o beneplácito de Cristo, revelando o mistério, ou seja, o beneplácito, como nós dizemos aqui, é aquilo que ele tinha satisfação de realizar. Para o quê? Para que o mundo já condenado tivesse a possibilidade real de salvação em Cristo Jesus. Antes de continuar, vou citar um verso simples e profundo que diz: e disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai a não ser por mim. Então não existe atalhos, não existe outros mediadores, não existe outras alternativas para se chegar a Deus. Eu te convido, aproxime-se de Jesus hoje. Continuando, para fechar nós estamos no número 1 do tópico 2, diz assim: sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse preeminência. Então em Cristo Jesus foi executado vamos dizer assim, a alegria do coração de Deus. A minha mente foi lá em Isaías 53, que diz que Isaías 53, deixa eu localizar aqui. Diz assim, o verso 11: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Então o trabalho foi realizado. E que trabalho foi esse? A morte na cruz do Calvário para resgatar-nos a humanidade caída. Número 2, tópico 2, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus, terra estarão submissos à sua autoridade e soberania, autoridade de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provoca,
nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim de todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja. Então esse contexto aqui está dizendo que Deus vai restaurar a si e convergir a si todas as coisas. Mas o convergir a Cristo por parte do ser humano tem que ser algo voluntário. Tem que ser algo voluntário. E o fato dele convergir a si todas as coisas não tem um caráter universalista. Vamos explicar isso. E como nós estamos tratando da carta aos Efésios, a carta aos Efésios há pontos salientes que são complexos e que levam a muitos debates e discussão. Exemplo, predestinação. Então, quando nós falamos que Deus deseja convergir a si todas as coisas através do Filho, restaurar tudo, e quando vamos falar restaurar todas as coisas a si, Ele quer restaurar o ser humano a si, isso não implica num caráter universalista, não significa que uma vez salvo para sempre. Significa que da parte, como eu disse anteriormente, da parte daquele que recebe o convite de Cristo para a salvação, ele tem que responder a esse convite. Não é automático. Uma vez salvo para sempre. Tanto é que eu já vou antecipar aqui uma declaração das Assembleias de Deus. Uma vez salvo, não está salvo para sempre. Declaração de fé. Rejeitamos a afirmação segundo a qual uma vez salvo para sempre. Pois entendemos à luz das Sagradas Escrituras que depois de experimentar o milagre do novo nascimento, o novo crente ou convertido tem a responsabilidade de zelar pela manutenção da salvação a ele oferecida gratuitamente. A gente não vai entrar nos pormenores aqui, porque como eu disse, vai ser na próxima aula, através do nosso irmão evangelista Ricardo. Mas aqui a ênfase, convergir todas as coisas, não é um caráter universalista, mas por parte do ser humano é uma decisão individual. A ênfase aqui é Cristo, cabeça da igreja, ou seja, quem é igreja? Igreja são todos aqueles que saíram do mundo e voltarem-se para Cristo. É o eclésia, o que foram chamados para fora, que ouviram a voz do Evangelho de Jesus Cristo e saíram da condição que estavam, ou seja, estavam no mundo, sujeito a Satanás, sujeito ao pecado, e decidiram, pelo convencimento do Espírito, com a ajuda do Espírito, sair do mundo e reunir-se em Cristo Jesus, que é a igreja invisível. Exemplo, hoje nós estamos um tanto impossibilitados de estar reunidos nos templos, mas a igreja está viva, a igreja está ativa, a igreja tem um cabeça, um dono. Profeticamente quero citar aqui a expressão de Jesus: tu és Pedro, e sobre essa pedra que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo é o cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempo não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Então Cristo vai sujeitar a si todas as coisas na plenitude do tempo. Reafirmando aqui, dando ênfase bíblica, acima, Efésios 1, 21, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés. Quem? Jesus. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Mas também, de uma maneira universal,
de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Quando nós falamos plenitude do tempo, o tempo aqui é traduzido por kairos, tempo de qualidade, tempo de Deus. Então, no tempo de Deus, Cristo veio. E no tempo de Deus, todas as coisas vão ser colocadas na sua devida posição e Cristo realmente será reconhecido como quem Ele realmente é. Como Ele realmente é. A Bíblia declara no livro de Filipenses que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Partindo agora para o número 3 do tópico 2, louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus e gentios. A igreja, Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. E ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Então, tudo que foi criado através de Cristo é para louvor da sua própria glória. E isso não está restrito. Aliás, antigamente as bênçãos espirituais estavam restritas somente a Israel. Aí veio Cristo, quebrou uma parede da separação que havia entre os judeus e gentios e criou a igreja. E sobre a igreja, ou seja, todos aqueles que aceitam Cristo como Senhor e Salvador, abrem mão do mundo e vêm para Cristo e seguem os seus decretos dentro da sua palavra e vivem uma vida em prol dele, ele se chama igreja. E tudo isso, a ênfase é tudo para louvor da sua glória. Então ele chamou, elegeu, predestinou, com qual objetivo? Efésios 1:12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida e para o louvor da sua glória. 17:28 de Atos, passa para o próximo bloco. Porque nele vivemos e nos movemos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Vivemos nele, nos movemos nele. Então, é de praxe ou de inteligência que se eu vivo por ele, ele é o mantenedor da minha vida, que eu redunde a ele agradecimento, louvor e glória. Não seria a menor coisa que eu poderia fazer, dar toda a minha vida a ele. Síntese do tópico 2. Os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Esse é o plano de Deus, a qual ele teve prazer de elaborar. Localizando aqui, vamos para o tópico de número 3 e assim partindo já para a conclusão. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Nós vamos falar aqui sobre o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da Salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo e recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Antes de prosseguir, Tito 3, do 5 ao 7. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração
e da renovação do Espírito Santo. Em outras palavras, não somos salvos pelos nossos méritos, mas pela misericórdia de Deus e por aquilo que o Espírito Santo produziu dentro de nós, um novo nascimento. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica naqueles que são filhos de Deus, e o maligno não lhes toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Repito, regenerar, purificar, santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do Espírito Santo. Então, na carta que nós estamos estudando aqui, diz que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. Então, para entendermos um dos títulos do Espírito Santo, e abrindo parênteses aqui, o Espírito Santo é uma pessoa junto com o Pai e o Filho, que compõem a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, porque ele tem sentimento, ele tem volição, vontade, ele é alguém que se relaciona e fala, ele é invisível, mas é real. E o papel do Espírito de Deus, logo após Jesus ter subido, ter enviado o Espírito, um deles, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O texto está dizendo que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ele é o selo. O que significa selo? O selo é garantia. Isso, garantia. Eu vou falar de forma simples. O Espírito Santo em nossa vida, na vida daquele que aceitou Jesus, é a garantia que ele vai ser salvo. Então, repetindo, o Espírito Santo na vida, junto com a pessoa, aquele novo convertido, é a garantia. No no Novo Testamento, o selo era justamente, no Novo Testamento, era uma entrada, a primeira parcela de algo, Essa primeira parcela é o que garantia a efetivação do negócio posteriormente. Então, Deus nos deu o Espírito Santo. Essa é a garantia. Então, para ser arrebatado, você tem que ter o Espírito Santo. Para você um dia morar com Deus, você tem que ter o Espírito Santo. Para você vencer o pecado e a si mesmo, você precisa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, deixa eu ler um comentário aqui. Selo do Espírito Santo. Na experiência da salvação, o Espírito Santo passa a habitar no novo crente. Todos os crentes em Jesus já têm o Espírito Santo. Se ele é crente, se ele aceitou Jesus de verdade, se ele está caminhando com Cristo, dentro da palavra de Deus, ele já tem o Espírito Santo. O fato de ter o Espírito Santo na vida, a Bíblia dá um nome de selo ou garantia. O selo do Espírito Santo é distinto, ou seja, é diferente do batismo no Espírito Santo. Então, o selo do Espírito Santo é o Espírito Santo habitando no crente, o crente tendo um relacionamento com Deus, mantendo o relacionamento ativo com o Espírito de Deus, e isso é que vai dar a ele graça, poder, consolo,
vitória sobre o pecado. Uma coisa muito importante é frisar que o penhor, ou seja, a garantia, que é o Espírito Santo, que é o selo em nós, ele vai fazer com que nós nos aproximemos cada vez mais de Deus e distanciamos cada vez mais do que é errado, ou seja, do pecado. Repetindo, o selo, que é a garantia, ou o Espírito Santo na vida do crente, ele vai fazer com que esse crente, vai ajudar esse cristão a aproximar-se cada vez mais de Deus e distanciar-se cada vez mais do pecado. Observação, quero fazer uma pergunta para nós mesmos aqui, para a nossa própria consciência. Você tem o selo? Você tem o Espírito? Você tem o Espírito Santo na sua vida? Porque se não é uma fórmula, mas se de praxe eu tendo o selo do Espírito, eu vou me aproximar mais de Deus e distanciar do pecado, não pode ser o inverso, né? Porque o que nós vemos hoje na geração que se chama hoje, e somos tentados a isso também, o que nós vemos hoje é justamente o paradoxo disso, o oposto disso. Hoje nós vemos pessoas que se dizem cristãs, se dizem evangélicos, se dizem fazer parte de uma determinada igreja A ou B. Ao contrário, aproximam-se do pecado e desaproximam-se de Deus. Ao contrário, isso é um absurdo. Então, repetindo, eu estou repetindo, é pedagógico, tá? Então, desaproximam-se cada vez mais de Deus e aproximam-se cada vez mais do pecado. Quero abrir um parênteses aí, nós estamos em quarentena, tendo que ficar fechado em casa, evitar convívio social, mas tem gente em casa que, pelo que está dobrando as suas maldades, seus pecados, entregando de uma forma intensa, distanciando de Deus, pelos olhos, né? Porque a mídia está aí atraindo, por alguma atitude que falta o fruto do Espírito Santo. Então isso é grave. Então, o que vai responder a você, a mim, se nós temos o selo do Espírito Santo, o selo de Deus, que é o Espírito Santo, vai ser justamente o nosso comportamento em relação à questão do comportamental. Vamos lá. O que o Espírito Santo nos ajuda nessa garantia? Qual é a garantia que ele nos dá? Primeiro, ele nos dá convicção em relação ao pecado. Ele nos dá convicção que somos pecadores, que precisamos de Deus. Ele nos convence. Às vezes a gente pensa que quem tem que ser convencido é só a pessoa que foi a primeira vez na igreja, que teve o primeiro contato com o evangelho, que ouviu. Não. O convencimento do Espírito é para aquele que está ainda na caminhada. Porque se não pecarmos voluntariamente, acidentalmente pecamos. E isso requer de nós o quê? Arrependimento. E o único que pode nos levar ao arrependimento é o selo. Quem é o selo? O Espírito Santo. Então por que ele é o penhor da nossa herança? É a garantia que nós vamos chegar até o fim, até Deus. Por quê? Ele vai nos convencer, ele vai nos alertar em relação ao pecado, ele vai nos proteger do pecado. Claro que isso vai demandar de mim uma iniciativa para que eu fique imune, né, do pecado. Vigilância, sobriedade, mortificação da carne, né, uma vida devocional, de jejum, de oração, de busca a Deus. Aí o selo permanece em mim, a garantia permanece em mim. Fora isso, o selo é retirado de mim, o Espírito Santo é retirado de mim, e eu fico vulnerável ao pecado, à morte, ao diabo, e às coisas malignas reservadas para aquele que se desaproxima de Deus. Então é algo condicional a permanência do selo. Terminando essa partezinha, quando temos o selo, o pecado nos entristece. Ou seja, me vem a memória aqui, Provérbios 14, 12 e 13, faz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles são caminhos da morte.
E depois fala assim: até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria será a tristeza. Tá, isso é para quem toma um caminho diferente. A Bíblia declara que Deus entristece o homem. Paulo falou assim: ó, a tristeza de Deus é melhor do que morrer com o mundo. A Bíblia diz no livro de Tiago que o homem deve sentir tristeza pelos seus pecados. Isso. A Bíblia diz em Ezequiel 36 que olharemos para trás e teríamos nojo dos nossos pecados. Há quem conta o passado com uma glória, com uma ênfase, como se quisesse viver novamente tudo que viveu lá atrás, sendo que ele é um novo homem, uma nova mulher, agora é crente em Jesus Cristo. Então ele tem que romper. Então o selo em mim, o Espírito Santo em mim, ele me leva a ficar triste por causa do pecado e não alegre. Então a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento para a salvação. Olha que lindo! Deus tem prazer que o homem fique triste? Quando é em relação ao pecado, sim. A tristeza, segundo Deus, leva o homem ao arrependimento do pecado. E a tristeza, segundo Deus, confrontando, o Espírito Santo mostrando a ele que está errado, leva ele a uma reflexão e leva ele a uma mudança de vida convencida pelo Espírito Santo. A alma se arrepende, porque o selo está lá, o Espírito Santo está lá. Por isso ele é o penhor da salvação, que nos aproxima de Deus e nos afasta do pecado, como eu já disse, e não permite que venhamos descambar, cair da graça de Deus. Você precisa do Espírito Santo. Nós muitas vezes estamos subestimando demais a guerra interna, guerra da carne. Nós estamos subestimando demais as guerras espirituais, ou seja, Satanás bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nós estamos muito seguros às vezes, muito seguros, e nos distanciando e deixando criar uma distância entre nós e o Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em você? O Espírito de Deus habita em mim? Ele tem liberdade de habitar e agir na minha vida? Então isso é o penhor, é o selo do Espírito Santo. Partindo aqui, eu prometi que não seria extenso. Quero repetir aqui que me chamou muita atenção. O Espírito de Deus não permite que você caia. Você não fica de pé por seus méritos. Você não é crente por seus méritos. Você não prega por seus méritos. Você não é o profeta de Deus por seus méritos apenas. Você não é salvo por seus méritos apenas. Você precisa do Espírito de Deus como uma garantia que vai te manter de pé. E o alerta de Deus, tá? Para nós. Coríntios capítulo 10. Aquele, pois, que está de pé, cuide, pois não caia. Então, o conselho de Deus para nós é que a gente amplie hoje, o mais rápido possível. Faça uma autoavaliação de nós mesmos, para saber como está o nível de relacionamento com o Espírito Santo. Continuando, como nós dissemos, e o Espírito Santo também, ele produz em nós, o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra isso não há lei. Isso é aprovado por Deus. O penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica, que era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independentemente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos de Cristo que permanecem fiéis. Como nós dissemos, ele é a garantia.
Ele é a validação. O Espírito de Deus em mim e você, ele vai validar a nossa salvação. Não implica que uma vez salvo, salvo para sempre, combatendo aí a doutrina da predestinação, biblicamente. ênfase, bom Ricardo, vai dar aula semana que vem. Mas ele é a garantia, então o relacionamento. Diz assim lá em 2 Coríntios 1:21, para a gente partir para o 3. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e quem nos ungiu é Deus, e que também nos selou, ou seja, o Abaddon aqui, a garantia, a primeira parcela, o fato de eu ter essa parcela em mim, o Espírito em mim, é que me garantia adiante ser salvo. Desmembrar-me dele, de afastar-me dele por algum delito, pecado, voluntário ou involuntário, é prejuízo. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Coração, mente espiritual, coração espiritual, garantia de salvação. Como eu disse, uma vez salvo, salvo para sempre não existe. E para reafirmar isso diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Certo? Se perseverar até o fim. Mas se não perseverar até o fim, não será salvo. Então Deus está nos dando aqui uma injeção de graça, de ânimo, de fundamentação bíblica, nos dando graça, nos amando, mesmo que seja em tom exortativo, para que a gente permaneça firme na sua presença, tendo o selo como garantia, ou seja, tendo o Espírito Santo em nossa vida como garantia. Síntese do tópico 3 diz: o Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação, os identifica como pertencentes a Cristo e lhes garante a vida eterna. O que convence você mesmo de que você é salvo e é filho de Deus e faz parte de Deus e faz parte do reino de Deus, e que um dia, ao soar a trombeta, vai ser arrebatado, é o Espírito Santo na sua vida. Mantenha um relacionamento com Ele. Mantenha. Ele mora em você. Abrindo um rápido parênteses, a gente falou, mas eu quero realçar isso. O fato de ainda não ter sido batizado no Espírito Santo não implica que a pessoa não tenha o Espírito Santo na sua vida. É claro que para ter o Espírito Santo na sua vida, a casa tem que estar limpa. A casa tem que estar limpa. Deus não habita em templo sujo. Ele tem que ter limpado através do sangue de Jesus Cristo a sua casa, o seu ser. E o seu ser, ele agora é a habitação do Espírito. É a habitação do Espírito Santo. Então, ele aceitou Jesus, arrependeu seus pecados, começou-se um processo de regeneração, de novo nascimento, nova vida. O Espírito Santo já está nele, morando nele, acompanhando ele, está nele. O batismo do Espírito Santo, o que é o batismo do Espírito Santo? Explicando, porque é algo experimental, é bíblico, não somos cessacionistas, nós cremos na evidência do batismo do Espírito Santo, como falar em línguas, nós cremos em profecias e somos pentecostais, né, pastor Paulo? E aí, o batismo do Espírito Santo é a efusão do Espírito, a manifestação do Espírito na vida de alguém, com o objetivo de corroborar e empoderar a vida dele, dar a ele poder, o dunamis, o dinamismo, para que ele divulgue o Evangelho de Jesus Cristo, seja usado de maneira poderosa para a difusão, para divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então, algumas pessoas não foram batizadas no Espírito Santo e preocupam-se muito. Mas eu tenho o Espírito Santo. Se você aceitou Jesus, se você anda com Ele e Ele anda com você, amém? Pode ficar tranquilo, o tempo vai chegar, mas segura o penhor da tua herança, o que te garante, o que te identifica no reino, que mostra quem você é. Vamos lá? Nós estamos indo para a conclusão. Conclusão. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo.
e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis, futuro. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Eu vou estar fechando essa aula. Espero que você tenha sido edificado pela palavra de Deus. Lâmpada para os pés, luz para o caminho, viva e eficaz. Então, para concluirmos, nós refletimos a respeito da nossa nova posição em Cristo Jesus, das bênçãos espirituais que fomos dados, predestinou, elegeu, redimiu, resgatou. Nós evidenciamos uma vida, a realidade de uma vida cristocêntrica nesse mundo. Escuta, não negue a Jesus por questão social, não negue a Jesus para agradar terceiro. Se você negar, ele vai te negar. É a mensagem do irmão Mateus. Se você negar, ele vai te negar. Então tenha uma vida cristocêntrica. Viva, respire, não negue, ande com ele. Manifeste ele através das suas palavras, através do teu falar, da Bíblia. Depois, para fecharmos, explicitamos que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Ele é o selo e a garantia da nossa salvação. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus, a nossos queridos irmãos da ADEMB, a todos quantos estiveram conosco nesse espaço de tempo. Eu creio que em breve estaremos juntos. Amém? Já anunciando aqui a próxima aula, nosso irmão evangelista Ricardo. Nós estamos aí ansiosos, né? E sendo extensivo também, que Deus abençoe as demais classes, os nossos soldadinhos, os nossos jovens, adolescentes. Então, a lição de número 3 vai falar sobre eleição e predestinação. Você que ouviu, está convidado para voltar a ouvir novamente, tá? Vamos orar? Vamos orar e o pastor Paulo dá a bênção apostólica aí. Vamos lá? Deus, no nome de Jesus, teu Filho, nós somos gratos pela tua palavra que foi exposta, por esse ciclo de ensino que é muito edificante para as nossas vidas. Deus, nos dá graça para entendermos qual a nossa posição em Cristo Jesus, para sermos gratos a Ti, Senhor Deus, bendizer o Teu nome pelas bênçãos espirituais recebidas. Não só, talvez não atingimos algumas metas no sentido material, mas nós temos muitos e vários e grandes motivos para Te agradecer pela nossa salvação e nome escrito no livro da vida. Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, mesmo nas nossas fraquezas e limites, a mantermos um relacionamento ativo com o Seu Espírito Santo. E para fecharmos, e tomamos posse da exortação de Paulo, que diz: não extingais o Espírito de Deus, e nos dá um coração preparado e sóbrio para a Tua vinda, e para que um dia possamos desfrutar do Senhor, reinando em plenitude, na plenitude dos tempos, sujeitando todas as coisas ao Seu domínio, e nós tendo o privilégio de glorificar e exaltar o Seu nome ali na glória. Amém? Deus abençoe o nome santo de Jesus.